Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares realizam sessão plenária. Vereadores alertam para a situação dos funcionários do Hospital Ronaldo Gazola e cobram o pagamento dos salários. Corpo de Bombeiros atua na fiscalização para evitar aglomeração. A gente tem que contar com a colaboração, tanto da sociedade e principalmente dos produtores de evento. A gente precisa dessa colaboração. Mas, infelizmente, nem todos estão dispostos a cumprir a legislação e atender essa demanda que não é só nossa do Corpo de Bombeiros, não é só nossa da sociedade carioca e fluminense, mas é da humanidade em si. Você vai assistir a segunda entrevista sobre o centenário da escritora Clarice Lispector. Não saia daí, a gente volta já. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com as informações da sessão plenária desta terça-feira. Quem tem os detalhes é o repórter Renato Chapô. A sessão começou com a redação final do projeto sobre a obrigatoriedade da coleta de lixo seletiva nos geradores de lixo extraordinário do município do Rio. Depois, os parlamentares votaram alguns projetos em primeira e segunda discussão nesta terça-feira. Um dos aprovados em segunda discussão é o que modifica a Lei 1978 de 1993. Ela trata da contratação por tempo determinado de pessoal para as necessidades provocadas pela pandemia do novo coronavírus. O vereador Paulo Pinheiro fez um alerta sobre a situação dos funcionários do Hospital Municipal Ronaldo Gazola. É um projeto essencial, já comentei aí no primeiro expediente. Por quê? Resumindo, o que nós vamos votar aqui? No Hospital Ronaldo Gazola, trabalham, é um hospital que a Prefeitura adaptou para o tratamento da Covid. É uma unidade de saúde que tem hoje 310 pacientes internados, tem 1.800 funcionários, e esses funcionários todos, a gestão desse hospital é da Rio Saúde, a empresa municipal de saúde. Esses profissionais são contratados por agentes seletistas, entram através de um processo de seleção e estão hoje trabalhando. São médicos, são 118 médicos, mais de 80 enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, agentes administrativos, psicólogos, assistentes sociais, uma série de profissionais que ali estão trabalhando e que tem um contrato, que é um contrato de um ano, renovado por mais um ano. Esses profissionais entraram exatamente no dia 7, parte deles, no dia 7 de dezembro de 2018, substituindo o trabalho que era feito por outros profissionais ligados à OS Viva Rio, que foi retirada de lá. A partir daí, esses profissionais não teriam, depois do segundo ano de contrato, não teriam mais condições de continuar. O que iria acontecer na prática, em plena pandemia, agora no mês de dezembro, quando nós estamos vendo que não há mais vaga nos hospitais, quando nós estamos vendo que os governos não conseguem controlar o isolamento social? Esses hospitais estão cheios, como eu falei agora, 310 pacientes hoje, e há a proposta da Prefeitura de abrir mais 47 leitos no Hospital Ronaldo Gazola. Se esses pacientes profissionais fossem demitidos hoje, se nós não aprovarmos essa lei, o que vai acontecer? A Rio Saúde teria que buscar no seu banco outros 460 para chamá-los, fazer a seleção, chamá-los e treiná-los para trabalhar durante o momento mais crítico. Ou seja, teríamos um caos instalado nesta unidade especificamente. E eu citei há pouco um fato que eu não posso deixar de citar agora. Nesse momento em que a Câmara se preocupa com isso, em que os vereadores estão aqui preparados para votar um projeto, para tentar ajudar a rede pública a ter condições de atender, até abrir mais leitos, nós estamos surpreendidos por um ato inacreditável. A Prefeitura não tem dinheiro para pagar estes profissionais que estão na Rio Saúde. A Prefeitura não tem dinheiro para pagar estes profissionais. Salário era ontem, são 16 mil profissionais da Rio Saúde, e a Secretaria de Fazenda e a Rio Saúde acabaram de informar, tiveram uma reunião, que não há orçamento para pagar
os 80 milhões da folha de pagamento. Foram aprovados ainda, em segunda discussão, os projetos que aprovam os pareceres prévios do Tribunal de Contas do município, que conclui pela regularidade com recomendação das contas de gestão da mesa diretora relativas aos exercícios de 2017 e 2018. Os parlamentares também aprovaram em segunda discussão, com ressalvas, alertas, determinações e recomendações propostas, o parecer prévio do Tribunal de Contas do município favorável às contas da Prefeitura relativas a 2018. Também foi aprovada em segunda discussão a prestação de contas de gestão dos ordenadores de despesas do Tribunal de Contas do município do Rio relativas ao exercício de 2019. Os parlamentares também aprovaram em segunda discussão o projeto que autoriza que em 2021 o prefeito e o vice se ausentem do território nacional por qualquer prazo e do município por prazo superior a 15 dias consecutivos. Há exatos 1000 dias, um crime chocou a sociedade, inclusive mundial. As mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes continuam sem respostas, mas a busca pela justiça permanece viva. A pergunta quem matou Marielle Franco e Anderson Gomes ainda permanece sem resposta. A Polícia Civil investiga, mas não consegue resolver o caso. No dia 14 de março de 2018, após sair de uma agenda política, a vereadora seguia para casa, quando seu carro foi alvo de tiros. A parlamentar e o motorista morreram na hora. A assessora de Marielle sobreviveu. Até o momento, foram presos o policial militar reformado Rony Lessa, que é apontado como o autor dos disparos, e o ex-policial militar Elcio de Queiroz, que teria dirigido o veículo. Até o momento, os dois ainda não foram a julgamento em júri popular. 8 de dezembro completam 1000 dias da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E a data não passou em branco. A Anistia Internacional e o Instituto Marielle Franco fizeram um ato simbólico com a colocação de mais de 500 despertadores em frente à Câmara Municipal. O protesto continuou pelas redes sociais com a hashtag 1000 dias sem Marielle. A morte de Marielle e Anderson também foram lembradas durante a sessão plenária. Hoje, nós lembramos os 1000 dias do assassinato de Marielle Franco. Fazem exatamente 1000 dias daquele fatídico dia 14 de março de 2018, onde Marielle e Anderson foram assassinados covardemente no bairro do Estácio. Todo crime deve ser solucionado. Nós, enquanto sociedade, precisamos afirmar isto. Cada crime cometido precisa ser esclarecido. Os criminosos, sejam eles quais forem, precisam ser responsabilizados. Da mesma forma, não há hierarquia entre dores, entre as dores daquelas que perderam seus parentes, seus amigos, seus companheiros, de forma tão violenta e covarde. Não é possível hierarquizar dores. É preciso que se diga, é preciso que se reconheça que este crime especificamente tem algo a mais, além dessa questão da dor da perda, da saudade imensa que nós todos que conhecíamos Marielle e Anderson sentimos há 1000 dias. Este foi um crime político. Este foi um atentado político. Um crime cometido ou por vingança ou porque havia uma tentativa de impor terror e medo àqueles que, como Marielle, enfrentavam, e aqueles enfrentavam as milícias, enfrentavam as máfias, enfrentavam os poderosos. Marielle foi morta como vingança, possivelmente, ou para exercer terror e medo àqueles que exercem uma função parlamentar, aqueles que exercem uma função pública de serviço à população. Eu sigo dizendo justiça por Marielle e Anderson. Marielle vive, Marielle presente, mas sigo também ainda a dor da perda de uma amiga, a dor da perda de uma irmã, a dor da perda de uma tia, a dor da perda de uma pessoa que devia estar entre nós, mas que esses covardes assassinos retiraram da gente. Que eles sejam responsabilizados pelos seus crimes, que a gente derrote as milícias,
Marielle vive. O governo do estado anunciou que vai oferecer desconto de 3% no valor do IPVA para quem pagar em cota única. De acordo com o calendário, a primeira parcela ou a cota única será no dia 21 de janeiro. E você vai assistir no próximo bloco. Câmara Rio Notícias exibe a segunda entrevista sobre o centenário da escritora Clarice Lispector. Saúde, clínicas da família ou policlínicas podem receber recursos para criar centros de atendimento, onde é possível diagnosticar rapidamente o coronavírus e também garantir os serviços da atenção primária, como o pré-natal, acompanhamento da hipertensão e diabetes. Há uma diferenciação de espaço, um local para tratamento Covid, outro local para pacientes com outras sintomatologias de outras doenças. Quando o usuário chega ao centro de atendimento, ele passa por uma primeira triagem. O segundo passo é avaliar qual é a condição do paciente. Se ele estiver assintomático, ele segue pela seta verde. Se ele estiver com sintomas da Covid-19, ele segue pela seta vermelha. Assim que recebe o seu diagnóstico, o cidadão já pode iniciar o tratamento na unidade. Com sintomas leves, o paciente procure os centros de atendimento para que possam não atingir o estado grave da doença. O governo do Brasil trabalha para que todos os atendimentos aconteçam de forma segura. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 144.640 casos confirmados da Covid-19. O número de mortes é de aproximadamente 14 mil. Os especialistas alertam sobre a alta dos números. O governo e a prefeitura anunciaram a abertura de leitos e o aumento da fiscalização para reduzir os impactos do novo coronavírus. Você vai conhecer agora como o Corpo de Bombeiros está atuando para impedir aglomerações. Na tentativa de cobrar o cumprimento das regras impostas pelo governo do estado do Rio, com a finalidade de conter o avanço da pandemia da Covid-19, o Corpo de Bombeiros começou a fiscalizar eventos noturnos com aglomeração. Desde então, a corporação vem divulgando o balanço dessas atividades. Sobre esse assunto, eu converso com o Tenente-Coronel Lauro Boto, porta-voz da instituição. A gente estabeleceu uma força-tarefa que consiste em 30 grupos de intervenção que estão intensificando a fiscalização que nós já fazíamos anteriormente, mas por conta do decreto 47345, que foi baixado pelo governador Cláudio Castro agora no início do mês, a gente intensificou essa fiscalização e está agindo direto, porque infelizmente, Ingrid e Ana, a gente tem que contar com a colaboração, tanto da sociedade e principalmente dos produtores de evento. A gente precisa dessa colaboração. Mas, infelizmente, nem todos estão dispostos a cumprir a legislação e atender essa demanda que não é só nossa do Corpo de Bombeiros, não é só nossa da sociedade carioca e fluminense, mas é da humanidade em si, que é da gente conter o avanço dessa doença que tanto tem nos prejudicado. Lauro, são 30 grupos envolvidos. A gente está falando de quantas pessoas? A corporação inteira está participando? Ingrid, na verdade, isso envolve toda a corporação. Como eu te falei, a gente destacou esses 30 grupos, porém toda a corporação está envolvida. Como eu falei anteriormente, nós estamos em todo o estado do Rio de Janeiro e simplesmente por conta dessa força-tarefa, na necessidade da gente intensificar o avanço do contágio em todo o estado do Rio de Janeiro, a gente destacou essas 30 equipes, que consistem em 30 vistoriantes, principalmente de quinta a domingo, nos horários de pico, para que a gente venha até interditar eventuais eventos que estejam acontecendo sem a nossa autorização, né? Mas isso só em último caso. O nosso intuito aqui, muito mais do que trabalhar de forma coercitiva, a gente tenta trabalhar de forma colaborativa, não só com a sociedade, que tem que ajudar a gente, tem ajudado, seja denunciando, né, seja não promovendo grandes aglomerações, mas também contar com a colaboração dos produtores de evento, que são os que mais podem contribuir, né, junto com a nossa fiscalização, para que a gente consiga efetivamente atingir o objetivo dessa grande operação, que é conter o avanço do contágio do coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro.
Agora, Laura, existe alguma punição estabelecida para esses estabelecimentos que não cumprirem com essas regras? Sim, eles podem sofrer sanções, podem perder, eventualmente, até nas próprias prefeituras, os locais específicos de reunião de público. Os que não tiverem o nosso certificado de registro, eles podem perder também, eles não vão ter autorização para realizar o evento e, com certeza, consequentemente, trazendo prejuízos a eles. E, em último caso, vão ter os eventos deles interditados. O não cumprimento da legislação acarreta em multa para eles também. E, principalmente, eu acho que a gente tem que deixar isso aqui muito mais do que uma atitude, uma atuação nossa coercitiva. Eles têm que entender que o maior prejuízo para eles é o prejuízo que causa a todos nós, que é o prejuízo do risco da vida humana, o risco do aumento do contágio dessa doença que tem afetado a todos nós enquanto humanidade. O ator Eduardo Galvão morreu nesta segunda-feira vítima de Covid-19 aos 58 anos. Ele estava internado há mais de uma semana na UTI de um hospital particular na Barra da Tijuca. Eduardo Galvão atuou em muitas novelas da TV Globo e do seriado infantil Caça-Talentos, ao lado de Angélica. O ator deixa esposa, uma filha e uma neta. O Câmara Rio Notícias apresenta a segunda entrevista sobre a vida e a obra da escritora Clarice Lispector, que faria 100 anos em 2020. A repórter Simone Braga conversou com a biógrafa Tereza Monteiro. Em dezembro é celebrado o centenário de Clarice Lispector, considerada uma das maiores escritoras do Brasil. Clarice faleceu em 1977, aos 56 anos. A celebração de Clarice Lispector ganha um significado especial porque representa as valorizações da cultura, da educação, do conhecimento e da arte. E para falar sobre a obra e o legado de Clarice Lispector, eu converso com a biógrafa Tereza Monteiro, que é uma fonte inesgotável de informações sobre a escritora. Há 30 anos, ela dedica-se a pesquisar e divulgar o legado de Clarice Lispector. Tereza, desde já agradeço a sua presença aqui na nossa entrevista e eu queria saber já de início com você como é que era essa sua relação com Clarice Lispector e agora a gente comemorando, celebrando o centenário de Clarice, né? A importância desse momento também tão especial. A minha relação com ela vem desde a adolescência, porque eu a li pela primeira vez quando eu tinha 15 anos. Então, a professora de língua portuguesa nos deu um conto chamado Os Laços de Família. E eu me lembro que naquela época, imagina, não tinha a menor ideia, né, da importância da Clarice, mas aquele conto me marcou muito, tanto que eu não esqueci. E um pouco tempo depois, eu assisti um show no Teatro da Praia, da Maria Bethânia, chamado Estranha Forma de Vida, dirigido pelo Fauzi Arap. E a Maria Bethânia declamou um trecho de Clarice Lispector no show, entre Fernando Pessoa e outros autores. E eu já tinha, antes do show da Bethânia, uma referência de um livro que eu tinha lido sobre a trajetória da Clarice, que é o Esboço para o Possível Retrato da Olga Borelli, que foi amiga dela. Enfim, eu sempre fui ligada à literatura, sempre fui uma grande leitora, enfim. Então, quando assisti aquele show da Bethânia, foi realmente muito impactante. Então, assim, eu senti que eu tinha que ler toda a obra da Clarice Lispector. Era, assim, urgente. E aí, logo em seguida, eu ingressei no curso de letras, e aí foi naturalmente, né? Eu fui lendo Clarice, me envolvendo, até que depois, muitos anos depois, né, quando eu resolvi ingressar no mestrado na PUC-Rio, eu defini o meu tema, que seria uma biografia da Clarice, que eu já estava pesquisando até antes, desde 90 que eu comecei essa pesquisa, né? Então, assim, foi a leitora, né, essa leitora adolescente que se encantou, depois, com o tempo, me aproximando, né, através, quer dizer, de outras linguagens, por exemplo, como um show, né, pela voz da Bethânia, e o encantamento foi se dando até chegar na biógrafa, né? E aí vocês começaram esse trabalho e se conheciam, né? E estavam sempre juntas. Como é que era o relacionamento? Não, não chegou Clarice, a ter esse contato, né? Uhum. Não, porque Clarice faleceu em 1977. Né? Não chegou a ter essa coisa da família, de ter esse contato. Não, mas há uma coincidência que eu
sempre acho que não é coincidência, que eu nasci no hospital onde ela faleceu, no Hospital da Lagoa. Quando eu comecei a fazer a pesquisa da biografia, eu me deparei com essa coincidência, né? Que é muito forte, né? Ter nascido num hospital onde ela faleceu, realmente, assim, pelo meu vínculo, que já é tão longo, né? Há 30 anos que eu estou nesse universo dela, né? Então, assim, é um vínculo muito forte, porque quando você faz um trabalho de natureza biográfica, você se envolve muito. Você conhece as pessoas que estiveram próximas dela, né? Você lê uma quantidade de, não só, né, da obra da autora, mas de tudo que diz respeito ao entorno, né, onde ela viveu. Então, assim, você acaba, digamos, como se ela passasse a fazer parte da sua família. Então, é isso por que eu aí, digo, sabe? na verdade foi um laço espiritual, né, que vocês sempre tiveram, que vocês sim, sempre... eu acredito que sim. Uhum. Às vezes as pessoas acham que assim, você exagera, então, mas de fato, como é que uma pessoa pode ficar como eu, 30 anos, falando sobre essa escritura? Organizando livros, etc., criando um passeio, né? Eu criei o Rio de Clarice, que é um passeio, quer dizer, só pode ter um vínculo dessa natureza. Eu não consigo explicar, até porque apesar de eu ter um vínculo acadêmico, não é? Produzir dissertação de mestrado, tese de doutorado, né? O tema é a obra de Clarice, mas é para além disso. É para além disso. Exatamente. Tereza, como é que você define Clarice Lispector? Bom, definições são sempre limitadas, né? E ela não gostava de definições, né? Mas eu diria assim que para mim a lembrança assim que eu tenho das primeiras leituras sempre é um texto que me inquietou muito, que me deixou assim perturbada no sentido de que assim ela me levava a perguntar. Eu acho que não foi por acaso que o título da biografia, né, quando eu lancei, eu batizei da seguinte maneira: Eu sou uma pergunta, uma biografia de Clarice Lispector, que é uma frase que ela escreve numa das crônicas que ela faz e que também foi publicado no Água Viva. Então, assim, é uma escritora que tem assim essa capacidade de tocar muito fundo na gente, né, nos nossos sentimentos, nas nossas sensações, até pela maneira como ela escreve. A escrita dela é muito peculiar nesse sentido. Então, eu me lembro que sempre, desde sempre, eu me lembro quando eu li Uma Aprendizagem no Livro dos Prazeres, foi assim uma coisa, eu nunca tinha tido assim uma experiência tão forte enquanto leitora, e olha que eu já tinha lido muitas coisas na literatura brasileira, eu sou apaixonada pela literatura brasileira, mas realmente quando eu me vi diante do texto dela, foi assim, foi uma experiência realmente única. Então eu acho que assim, para falar dela, eu falo sempre assim naquela escritora que vem, que entra na sua vida para transformar, para te trazer uma nova forma de olhar o mundo, a vida, as coisas, enfim. Tereza, em relação ao centenário de Clarice Lispector, a importância, né, da gente falar, e não só no centenário, mas falar sempre, né, de Clarice, que está viva praticamente, sua obra, seu legado entre todos nós, né? O centenário é uma data muito marcante para qualquer escritor, né? Para qualquer personalidade. E para Clarice não foge a regra, quer dizer, porque assim, é um momento que eu encaro assim, como uma espécie de balanço, sabe? Porque assim, desses 100 anos, há 30 anos eu estou pensando sobre, né? Vivenciando, trocando com outros leitores, com outras pessoas. Então, assim, é incrível avaliando de 30 anos atrás até hoje, como é que essa obra foi chegando nas pessoas. Porque há 30 anos atrás, nós não tínhamos esse fenômeno que a gente tem hoje. Fenômeno que eu digo é que, assim, praticamente todas as mídias, em algum momento, tem que colocar a Clarice Lispector na sua pauta, a obra de Clarice Lispector na sua pauta. Porque, assim, foi em vida da Clarice, ela teve em vários momentos dificuldades, inclusive para publicar a sua obra, porque ela veio com uma escrita muito nova para aquele momento brasileiro.
Então, realmente foi um divisor de águas a narrativa da Clarice. Então, até ela ser assimilada pelos leitores levou algum tempo, mas no meio literário ela foi acolhida, uma grande parte desse meio literário, e ela realmente virou uma referência. Tanto que, quando ela faleceu, ela já era realmente uma escritora considerada assim, a maior escritora, né, naquele momento, né, ou das maiores, assim, realmente ela tinha um lugar privilegiado. Ok, Tereza, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada também, Simone. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.